pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente a esse estudo sobre os exames de imagem, o raio-x. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que você já deve ter visto, que seria essa análise do raio-x dos nossos ossos do quadril, ou essa análise do nosso quadril. Então, primeiro a gente vai ver o que é o normal, a anatomia normal em um raio-x, para depois aprofundarmos no que seria algo patológico. Então, vamos ao que interessa, vamos ver a anatomia normal. Olha aí na imagem. Aqui seria um raio-x de um quadril normal, uma anatomia. Então, relembrando, nessa imagem a gente pode ver a espinha ilíaca antero-superior. Claro que da mesma forma que tem uma antero-superior, tem uma antero-inferior logo ali abaixo. Também a gente pode ver a incisura maior isquiática. Vemos acima aquela porção onde quando você, principalmente numa pessoa bem magra, quando você apalpa a região da cintura, você sente a crista ilíaca, que é o que está manifestado aí, ou sendo mostrado na imagem, e ainda a fossa ilíaca descendo para esse interior da pelve. E ainda a gente vê essa porção do pubis, podemos ver o isquion. Então, essa imagem está demonstrando exatamente algumas partes. Já nessa outra imagem, o que a gente pode ver é a espinha isquiática, nessa porção que está demarcada. Também vemos o processo desse isquion, ou o isquion em si. Vemos o pubis, né, o pubis acima, o isquion abaixo. Também o tuber isquiático, seria como se fosse uma rugosidade nesse isquion. E ainda nós podemos ressaltar aqui a presença daquela sínfise que fica ali unindo as duas partes do quadril, que é a sínfise púbica. Então, essa sínfise púbica está unindo esse quadril na sua porção anterior. Então, a gente vê, além de todos esses ossos, todo esse aparato, a junção entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é o que a gente vai ver nessa outra imagem agora. Essa outra imagem a gente ressalta exatamente essa porção da articulação. E nós vamos ver, e eu quero que você saiba isso aqui, memorize essa imagem, porque é aqui onde ocorre a maior parte das patologias, na articulação. Então, a união entre o ilho, o isquio e o pubis vai formar a região do acetábulo, que é exatamente onde vai se encaixar, se articular a cabeça do fêmur. E nessa imagem a gente demonstra exatamente isso. Nós vemos o quê? O acetábulo, essa região. Vemos a cabeça do fêmur se articulando ou encaixada nessa região. E logo ali, nesse fêmur já, nós vamos ver a cabeça do fêmur, seguida por um estreitamento, que seria o colo desse fêmur. Ainda vemos uma elevação, que seria esse trocânter maior do fêmur, a linha intertrocantérica e o trocânter menor desse fêmur. Então a gente vê essas estruturas, ressaltando, galera, sempre lembre-se, essa forma normal, esse espaço articular entre essa região do acetábulo e a cabeça do fêmur, porque algumas patologias vão atuar exatamente nessa região da articulação. Então, pessoal, a gente viu o básico do que seria a anatomia normal desse quadril. Agora, eu quero ressaltar para você o que seria algumas anormalidades. Primeiro, a luxação. Luxação, o que é isso? É quando eu tenho uma articulação e essa articulação é parcialmente ou totalmente desfeita. Por exemplo, nessa imagem a gente pode analisar, olha só, a cabeça do fêmur. Aonde está demarcado aí pela seta, a gente vê o quê?
que a cabeça do fêmur saiu do seu local de articulação, ou seja, do acetábulo. A cabeça do fêmur devia estar ali encaixadinha nesse acetábulo, nessa região articular. Mas ele saiu fora. Agora vem o pulo do gato. Quando eu tenho um deslocamento parcial, porém ainda está ali naquela articulação, esse osso, eu chamo de subluxação. Agora, quando esse osso sai completamente do seu local de articulação, eu chamo isso de luxação ou luxação completa, que é exatamente o que a gente vê nessa imagem. A cabeça do fêmur se deslocou do seu local articular, que seria o acetábulo. Isso é uma luxação completa. Então a gente já viu a anatomia normal, o que é luxação e subluxação. Agora eu quero falar para você sobre a artrose, ou chamada também de osteoartrite. Mas primeiro, antes de vermos a imagem, quais são as características em um raio-x que nos levaria a saber que é uma artrose ou osteoartrite? Olha na imagem. Aqui a gente vê alguns tópicos. Primeiro, nós vamos ter um estreitamento da articulação. E o que quer dizer isso, estreitamento? Por exemplo, a gente tem uma articulação. O estreitamento seria uma redução do espaço dessa articulação, ou seja, eu tenho um espaço normal, tranquilo, está normal a articulação. Porém, se eu tenho uma artrose ou uma osteoartrite, eu vou ter uma diminuição desse espaço articular. Beleza? Outro ponto seria uma esclerose reativa. Quando eu vejo uma esclerose reativa, é um dos pontos que indica artrose. Mas o que é esclerose reativa? É quando eu vejo no raio-x uma formação mais esbranquiçada do osso. Ou seja, o osso vai estar bem branco no raio-x. Isso demonstra que está tendo formação óssea naquele determinado ponto. Outro ponto seria um achatamento da cabeça do osso que está se articulando. Além também de uma rarefação óssea, que seria perda de osso. Então é contraditório, né? Ao mesmo tempo que eu tenho na artrose uma formação de osso em um ponto desse osso, eu vou ter perda óssea em outro ponto do mesmo osso. Então guarda essa informação. Então, pessoal, vamos para as imagens e olha aí a primeira imagem para a gente analisar. Aqui a gente vê exatamente uma osteoartrite ou artrose. E quais os pontos que a gente pode manifestar aqui? Primeiro, olha a cabeça desse fêmur. Você vê que ela está um pouco achatada, ela não está redondinha como é o normal. Isso é um ponto de artrose, que a gente acabou de falar, ou osteoartrite. Então a gente vê essa cabeça como assinalado com a setinha, que ela está o que? Achatada. Ela não está redonda, isso prejudica muito o processo de articulação. Também a gente vai ver que certos pontos desse osso estão mais esbranquiçados do que outro. Isso demonstra o que? Uma esclerose reativa, que é formação óssea. Outro, cheque para uma artrose. E outro ponto ainda é o estreitamento articular. Você vê nesse ponto aqui que o local, se a gente comparar com outras fotos normais que a gente já viu, que existe um estreitamento, ou seja, é muito pequeno o espaço de articulação entre a cabeça do fêmur e esse acetábulo. Então, existe um estreitamento da articulação. Nessa outra imagem, a gente pode analisar o mesmo ponto, uma artrose, uma osteoartrite. Só que aqui a gente vê também um achatamento dessa cabeça do fêmur, também existe esse problema aqui, o estreitamento do espaço articular também é presente. Olha como existe partes desse osso também que estão mais brancas do que outra. E aqui vem algo que a gente não viu na imagem passada, que é a rarefação óssea. Lembra que eu te falei que na artrose ocorre rarefação óssea, que é perda de osso? Olha exatamente no trocânter maior do fêmur. Você vê que ali não está branco, está preto. Olha só, deveria estar pelo menos cinza em certos pontos. Mas não, a gente vê que está
enegrecido, essa porção do trocânter maior. Isso é rarefação óssea. Isso indica que existe perda de osso, que provavelmente, em caso de uma pancada, uma ação mecânica, provocará uma futura fratura. Beleza? Então, mais um caso de um paciente com uma artrose ou osteoartrite. Já nessa outra imagem, o que a gente pode analisar aqui é uma má formação óssea. Olha bem comparando o lado de um fêmur e o lado do outro fêmur indicado com a seta. Veja que existe uma grande diferenciação aqui. Do lado indicado pela seta, eu não tenho uma formação completa desse quadril. Você vê que até a formação do acetábulo está anômala, não está completamente formada. A articulação com a cabeça do fêmur também não está formada corretamente. Ou seja, existe uma má formação porque não se completou essa formação. Então, um lado ficou ali relativamente normal e o outro faltou completar, faltou terminar essa formação. Já nessa outra imagem aqui, agora a gente entra no que se referia a fraturas. O que seria fratura? Fratura a gente vai determinar no raio-x por uma descontinuidade do osso. Como assim? Você pega um osso, você analisa ele fora a fora e chega num ponto que existe uma linha preta interrompendo essa continuidade do osso, ou seja, tem uma descontinuidade. E também existe ali uma linha radiotransparente. O que é isso? Uma linha preta que está demarcando a separação desse osso. O osso deveria estar inteiro, mas não, existe uma linha preta no meio desse osso, demonstrando que ali existe uma fratura. E claro, dependendo do impacto que existe nessa fratura, eu posso ter fragmentos, o osso ser fragmentado. Nessa primeira imagem, a gente já começa a analisar fraturas. Olha só onde está indicado pela seta. A gente vê uma linha radiotransparente, tênue, mas possível de se analisar e de se perceber. Você vê que existe uma linha ali. Isso demonstra uma possível fratura. Porém, aí não está tão claro. Agora, olha essa outra imagem. Aqui a imagem é bem mais clara. A gente vê não só a linha radiotransparente, a linha preta, demarcando o local da fratura, a gente vê ainda a descontinuidade do osso, a gente vê essa porção proximal, você vai olhando para o corpo e vê que ali já não se continua esse osso. Então existe uma descontinuidade do osso e também a gente vê sobreposição da parte que foi fraturada em relação à outra que está ali separada. Então, descontinuidade do osso, a linha radiotransparente, sobreposição de um osso, né, a sua parte que foi fraturada. Então, isso é fratura, um exemplo de fratura do fêmur. E claro, galera, para corrigir, a gente faz o quê? Cirurgia, como a gente vê aqui, com o uso metálico, para tentar corrigir e sanar esse problema. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com nossos estudos sobre o raio-x. Beleza?